muitas vezes as pessoas são aliciadas. Tanto é que a gente trabalha isso em alguns graus de magia, para que a gente trabalhe não só o trabalho mágico negativo, mas a pessoa que fez e as forças que estão estimulando essa pessoa a fazer. Então é uma estrutura que a gente faz, né? E porque realmente existe essa sedução, essa distorção, né? Eu mesmo sofri isso quando no começo da magia, bem no começo, nos primeiros segundos passos que eu fui fazer, que era a magia do fogo, eu fui atender, foi acho que a primeira ou segunda pessoa que eu fui atender. Eu fui atender, eu estava no caminho, eu falei, bom, o que eu vou usar, como é que eu vou usar, aquela coisa da, né, expectativa / ansiedade para fazer o certo. Sim, sim. E eu me conectei muito com a pessoa que eu ia atender, né? E essa conexão me chamou a atenção, e na sequência disso, o que aconteceu? Começou a vir ideias na minha mente para utilizar determinados formatos, determinadas formas de atuação, vamos colocar assim, que não tem nada a ver com a magia divina, com o que o Rubens ensinou na época, etc. Não, mas, né? Não, mas usa, né? Ah, não, usa um pentagrama invertido, não sei o que, põe isso, põe aquilo outro. Peraí, eu não aprendi isso, né? Então era uma intuição que parecia ser uma intuição boa, sim, mas na verdade era o quê? Uma intuição negativa para mim, para que eu não pudesse executar o trabalho que eu ia fazer. Por isso que eu prego hoje técnica, né? Eu prego hoje lógica. A magia, ela é uma estrutura que você tem uma sequência e ela é uma estrutura lógica de trabalho. Você não fazendo isso, você tem 100% de acerto, tá? Se você começa a misturar ou começar a esperar a intuição de tudo quanto é jeito, do astral, não. Magia é para você fazer. É para você ativar. É você programar. É você executar. E você ser beneficiado das outras pessoas. Quando você entra muito na questão da intuição, ela às vezes pode ser um auxílio. Muitas vezes mas muitas vezes ela pode ser uma influência do meio que você está tentando neutralizar. Boa. Aí isso é uma coisa que por isso que assim, os alunos até brincam com, né, que eu falo, usa técnica, tá? Por quê? Se você usar a técnica, você não falha. Eu fiz o que nesse momento de começo meu, que eu fiz? Eu desconsiderei a intuição. Eu falei, não foi isso que eu aprendi. Fazer um teste, né? Não foi isso que eu aprendi. Vou fazer o que eu aprendi. E deu super certo na época. Então, e aí depois, aí vem a maturidade com o tempo, né? Eu falei, não, o que aconteceu comigo foi uma tentativa de me sabotar como um executor da lei para neutralizar as energias. Foi bem isso. Bem louco o negócio. Bem por aí mesmo. Falando aqui de lei do retorno, já que a gente falou um pouco sobre o assunto, né, Paulo? Sim. Isso aqui, inclusive, isso vai dar até um bom corte, tá? Então já anota aí. A maioria esmagadora aqui que veio no podcast, né, falou que realmente existe a lei do retorno, tá? Um deles falou que não concorda e deu a explicação dele lá, a vertente dele, tudo bem, até aí tudo bem, né? Mas a gente tem alguns exemplos aí, cara, né? Eu fiquei com isso aí com essa pulga atrás da orelha, porque a gente tem uns exemplos aí, por exemplo, a Andressa Urach, ela saiu, né, do que ela estava fazendo, né, antigamente, que é aquela profissão bem antiga, que a gente já sabe, né, e foi para a Igreja Universal. Saiu da Igreja Universal de novo e voltou, só que voltou pior. Ela, né, ficou doente, ficou muito mal, aí só por causa disso que ela foi para a igreja. Isso, Ela recorreu à igreja, depois fiz até um livro, né, todo o trajetória dela, porque ela fazia aquelas coisas e hoje ela é uma pessoa melhor. Depois saiu da igreja, falando mal da igreja e voltou pior do que ela estava antes. Pior. Você acha que essa pessoa vai ter uma lei do retorno para ela? Vai voltar para ela? Tudo que ela tá colocando o pai dela agora nisso, colocou o filho para gravar os conteúdos, fez filme com vários caras ao mesmo tempo. Tá ganhando muita grana, né? Alguém falou que já se considera uma pessoa aposentada, já ganha mais de 100 mil por mês com o dinheiro parado dela. Ou tem 100 milhões na conta, diz ela. Mas você acha que não vai ter algum...
Veja, a gente tem que tomar um cuidado. Ponto negativo, né, cara? É muito pesado, né? Sem Sim, falar que dinheiro também não é tudo, né, cara? Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro traz liberdade, mas não felicidade, né? sim. Mas ela deve ter algum. Eu acho que assim, ela faz isso, eu acho que deve ter algum vazio muito grande nela ali. Com Então, certeza. aí que tá, né? A gente tem que analisar Não sei. o que é o contexto, no meu entendimento, tá? Sim. O que a gente vê que tem que analisar o contexto, independente dela em si, né? E toda essa trajetória, né? Entre céu e inferno, vamos dizer assim, né? Simbolicamente falando, eu entendo o seguinte: a lei do retorno ela existe, tá? Mas assim, a gente tem que ver a nossa métrica.